Comentário expositivo do Novo Testamento. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E quando vós... O autor se refere ao tempo pregresso da vida dos seguidores de Cristo na cidade de Colossos, de quando eles ainda não haviam se convertido pelo Evangelho das Boas Novas de Cristo para a nova vida, conforme a nova dispensação da graça de Deus em Cristo Jesus. Também pode ser que o apóstolo esteja se reportando ao tempo em que os gentios ainda não possuíam a possibilidade de salvação, porque antes da vinda do Messias, as promessas e os pactos foram feitos com Israel. A manifestação do Messias de Deus mudou tudo, uma vez que antes o que reinava era a morte, até que Cristo veio para desfazer as obras do diabo e dar vida e vida com abundância aos seus remidos. Estáveis mortos, vivos na carne, porém mortos em espírito, conforme as promessas de vida e vida com abundância. Antes de se converterem ao cristianismo pelo poder libertador do Evangelho de Cristo, todos os irmãos que faziam parte da Igreja do Senhor Jesus em Colossos, não passavam de cadáveres ambulantes e perambulantes. Porque estavam vivos no corpo orgânico, porém, a alma e o espírito estavam mortos diante de Deus. E essa é a realidade de quem não vive para Cristo e com Cristo, aparentemente estão vivos, no entanto, estão como mortos diante de Deus. Uma vez que, quem não está em Cristo ainda vive dominado pelo pecado, que sistematicamente gera a morte. Nos pecados. O pecado daqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus é que mata a alma e o espírito dos incrédulos. Quem vive para as concupiscências da carne e para a soberba da vida, mesmo vivo no corpo físico, mas está morto na alma e no espírito, porque estão separados do Deus da vida. Mas, quem vive para Cristo e com Cristo, tem em si mesmo a vida plena, porque o pecado já não tem efeito e poder sobre a sua vida. A morte dos homens sem Deus vem pelos efeitos dos seus pecados, assim como os remidos de Cristo recebem o poder da vida que vem de Jesus, porque Cristo ressuscitou para nunca mais morrer, e quem é de Cristo ganha o direito à vida eterna, vida plena e vida feliz. E na incircuncisão da vossa carne. O pacto da circuncisão foi feito com Abraão, Isaque e Jacó e os seus descendentes depois deles. Conforme a aliança, todo menino do sexo masculino deveria ser circuncidado ao 8º dia, como acordo de que deveria guardar os mandamentos, estatutos e juízos da legislação de Moisés. Os gentios não tinham direito a fazer parte deste pacto, mas somente todo o Israel de Deus. Vindo porém o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, os gentios que se convertem para o reino de Deus, são circuncidados na alma e no espírito, e isso pelo processo do novo nascimento. E esse fenômeno se dá pela regeneração, da transformação e da nova vida em Cristo. Vos vivificou. Todos aqueles que faziam parte do corpo de Cristo, ou seja, da Igreja de Cristo na cidade de Colossos, e que se converteram dos seus maus caminhos para servirem a Cristo e ao seu reino, foram vivificados em Cristo. Assim como Cristo morreu pelos pecados do povo, mas ressuscitou de entre os mortos, da mesma forma, os irmãos que estavam em Cristo, também foram ressuscitados pela regeneração.
Os efeitos positivos da redenção de Cristo, bem como de seu sacrifício de expiação e propiciação, deu aos seus remidos o direito a uma nova vida, porque foram vivificados em Cristo, ganhando assim a chance real de vida nova, juntamente com Ele. A morte vicária de Cristo Jesus, o Salvador do mundo, e a sua ressurreição de entre os mortos teve efeito vivificador para toda a sua Igreja. O autor desta carta assegura aos seus leitores que eles podiam ter esperança de vida eterna ou salvação. Não porque ninguém seja merecedor da nova vida, mas o Deus de amor, bondade e graça, enviou seu Filho para derramar vida plena aos seus escolhidos. Cristo é o Filho de Deus, e portanto, herdeiro de tudo que o Pai tem e possui, assim também por meio de Cristo, os seus escolhidos são do mesmo modo herdeiros de Deus e de tudo que o Deus Criador possui, perdoando-vos todas as ofensas. O resultado da redenção feita com sucesso pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, foi justamente o perdão das ofensas praticadas por todos aqueles que se convertem ao reino de Cristo. Disto é que podemos ter certeza da nossa justificação perante a justiça de Deus. Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Cristo, e agora, nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Porque o Deus de justiça, quando olha para nós, nos vê como remidos pelo sangue de seu Filho que foi vertido na cruz do Calvário em nosso lugar. Mediante o perdão de Deus é que somos justificados diante da justiça de Deus. Comentário expositivo do Novo Testamento. Autor, Evangelista Francisco Amâncio.